Trump quer acabar com o PIX, mas ele vai acabar destruindo a direita brasileira. É disso que se trata e é isso que a gente está assistindo no momento. Eu já tinha comentado que ele começa a fazer a grande divisão na direita brasileira ao impor o tarifaço, um comentário que eu fiz há uma semana aqui na revista Fórum, e ele completa o seu serviço com essa ameaça ao PIX, fazendo exatamente aquilo que acusavam a esquerda de tentar fazer ao taxar o PIX, o que era uma fake news quando foi feito com Haddad. Agora, com esse documento que vocês estão vendo aí na tela, é algo real. O Trump realmente quer acabar com o PIX no Brasil, e quem apoia o Trump, todos sabem, é Bolsonaro. É a família Bolsonaro que coloca o bonezinho de Trump na cabeça. É Tarcísio de Freitas que bota o bonezinho de Trump na cabeça. É boa parte da direita brasileira que bota o bonezinho de Trump na cabeça. Mas uma outra parte não quer isso. Uma outra parte apoia o grande capital. Está ali de braço dado, dando beijo na boca da Faria Lima. É a parte Otônio de Paula, cujo discurso a gente acabou de assistir aqui na Fórum. É uma parte que, inclusive, agora está pressionando o Tarcísio para não apoiar o Bolsonaro nessa imposição do tarifaço do Trump. Então, isso destrói a unidade da direita brasileira e facilita muito, não quer dizer que vai ser fácil, mas facilita a reeleição do Lula em 2026. Então, Trump é o grande cabo eleitoral de Lula, com essas medidas absurdas que nada mais são do que parte do populismo dele, Trump. A sua verborragia, o seu jeito falastrão, o seu jeito taco, esse acrônimo que a gente já mencionou aqui algumas vezes, que é o chicken, né, a galinha, que sempre volta atrás nas suas decisões e vai voltar no tarifaço, mas que por tudo isso, como as pesquisas já indicam, e eu avisei aqui a vocês, né, Zenha, que a boca do jacaré ia se fechar, como se fechou ontem, e daqui a pouco a gente vai falar de pesquisa, ele ajuda a esquerda e divide a direita. Então é isso. O Trump mira o PIX e acerta na direita do Brasil. Mais do que isso, eu acho que a imprensa brasileira, que é muito descuidada, né? Não quero também ficar acusando a imprensa disso, vai. Mas, assim, não é que é descuidada, não presta atenção, não lê os documentos no original, escolhe uma coisa que dá mais audiência, que é PIX, que é 25 de março, e deixa de lado coisas que eu considero tão importantes quanto, porque no documento, a letra F do documento, é um ataque direto ao agronegócio brasileiro. Eu dou risada porque o pessoal do agronegócio, inclusive a Federação da Agricultura, que acabou de se posicionar contra o Lula, né, eles não devem ter lido o documento, porque a letra F fala o seguinte, vou traduzir grosseiramente para vocês, e acho que a Fórum está dando grande destaque para isso agora, né? Desmatamento ilegal. Aí o que diz o texto? Indícios indicam que o Brasil... Indícios indicam é ótimo. Provas indicam que o Brasil não está protegendo as leis do meio ambiente, o que está contribuindo com o desmatamento ilegal no Brasil. Os fazendeiros brasileiros estão usando essa terra ilegalmente desmatada para produzir carne bovina e vários crops, inclusive trigo e soja. Veja bem, o governo Trump é um governo que saiu do Acordo do Clima de Paris. É um governo que está promovendo a produção do petróleo. Ele está acusando o Brasil de desmatamento ilegal e acusando o agronegócio brasileiro de usar o desmatamento ilegal para obter uma vantagem competitiva contra os Estados Unidos. Dizendo o seguinte, o Brasil está fornecendo à China e, portanto, substituindo exportações dos Estados Unidos para a China. E aí ele diz o trecho assim, ó, embora os Estados Unidos tenham um superávit comercial com o Brasil em bens e serviços, o déficit dos Estados Unidos com o Brasil em produtos agrícolas foi de 7 bilhões em 2024. E aí ele vem com a série. Olha,
desmatamento no Brasil foi de aproximadamente 3.400 hectares por dia em 2024. Gente, é inacreditável que o governo Trump, um dos mais destrutivos para o meio ambiente, está fazendo este ataque ao agronegócio brasileiro. Vocês aí, jornalistas aí da grande mídia, do Estadão, da Folha, do Metrópolis, vocês todos que apoiam o agronegócio, vão lá, façam a tradução da página F, publiquem com destaque. Publiquem com destaque para o pessoal do agronegócio se dar conta de que eles estão sendo acusados de desmatar. Dá lá uma olhadinha na página F. Ninguém olhou quase, Ivan. Mas uma parte do agronegócio já percebeu, tanto que está se insurgindo contra isso, né, Ivan? Uma parte. Uhum. Sim, pois é, uma parte está, né? O Alckmin, inclusive, esteve ontem reunido, né, com alguns representantes do agronegócio, da indústria também, tiveram algumas manifestações de apoio, pregando união, né, neste momento, pregando união contra o ataque à soberania nacional, enfim. Mas o fato é que, conforme o Felipe falou, né, que o Trump mirou PIX, mas vai acabar com a extrema-direita no Brasil, o tarifaço, de alguma maneira, né, busca desgastar o governo Lula, né, e um dos aspectos disso é o desgaste do governo Lula, mas vai desgastar a própria direita no Brasil, né, está rachando. Se tem ainda nome do agronegócio ou da indústria que vai continuar aprovando tudo que o Bolsonaro ou o Trump fazem, tudo bem, mas que já deu um racha ali, isso já deu, né, isso já é possível observar que está em crise a direita no Brasil com essa ofensiva dos Estados Unidos. Né? A Elaine fala uma coisa com a qual eu concordo 100%. Eles não querem negociar. Nós temos que buscar novos mercados e dar... Eles não querem negociação, gente. Isso é uma tentativa de troca de regime no Brasil. É uma tentativa de derrotar o Lula e eleger o Bolsonaro ou alguém de direita que satisfaça. Não se trata de negociação, não tem nada a ver. É um ataque aos BRICS, à China, ao Irã, à Rússia e ao Brasil. É isso aí, gente, que está acontecendo. E o Alckmin, você mencionou, ontem teve reunido, vamos ouvi-lo. Reiterar o compromisso do diálogo, que é o compromisso do presidente Lula, de promover o diálogo, e trabalharmos juntos. Nós temos aí os próximos dias muito importantes para a gente reverter o quadro que não tem a menor lógica do ponto de vista econômico nem comercial. É prejudicial ao Brasil e é prejudicial aos Estados Unidos. O que nós queremos é o entendimento. E, felizmente, temos visto isso, uma postura do governo. Temos, e isso foi reiterado na reunião, por todos os setores que puderam se expressar, confiança absoluta na capacidade negociadora do Ministério das Relações Exteriores e do MIDIC, que estão à frente dessas negociações, e, obviamente, vamos dar todo o suporte, todo o apoio. E fica o nosso agradecimento ao governo por tudo que tem feito, não somente no Brasil, mas também no exterior, e nós vamos achar uma solução, e ela será benéfica para todos nós. Estamos negociando com os importadores nos Estados Unidos e que estamos também apoiando as negociações do governo federal. A gente tem confiança que a gente vai conseguir alcançar um bom resultado. E dialogando, conversando, é assim que se resolve. Quando a gente lança o maior plano safra da história desse país, que vem suceder os outros 2 recordes deste governo, com a super safra brasileira, é para que a gente possa abastecer. Travou ou acabou? Deu uma travadinha no vídeo, eu acho, né? Ou foi o Azenha que travou para a gente? Tá ouvindo a gente, Azenha? Acho que o Azenha travou aqui para a gente também. O Azenha está com problemas hoje lá na conexão. Mas bem sintomático e acho que muito, muito assertivo o encontro do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, Ivan? Ah, a Azenha voltou. A Azenha está dando umas travadas aí de vez em quando. Eu já troquei o meu roteador, mas não sei por que está acontecendo. Já tá usando. Eu tenho 2 internets, já estou no telefone agora. Não sei o que está acontecendo aqui em casa, se é alguma interferência, mas enfim, rapidinho, só vou dizer que não vai ter negociação, eles estão enganados, né? Eles vão tentar uma negociação, mas o que o Trump está pedindo é muita coisa.
Ele está pedindo muita coisa, ele está querendo anistia, ele está mexendo com o STF, etc. e tal. Vai ter negociação, acho, mas eu não sei, eu duvido que ela dê resultados significativos. Então, eu acho que o Brasil tinha que mais buscar alternativas do mercado. Esse presidente da Secafé que vocês acabaram de ouvir, o Brasil é responsável por 33% de abastecimento do café nos Estados Unidos, que vai aumentar de preço. Então, já tem muita gente dizendo nos Estados Unidos que o Trump está submetendo a sua população em nome de uma ideia ideológica, uma loucura dele, da cabeça dele, mas faz sentido no contexto de enfrentar os BRICS, o que ele está fazendo, né? A ideia do Trump é enfrentar os BRICS, China, Rússia, Irã, Brasil, África do Sul, etc. e tal, na sua tentativa de hegemonia. Vamos pular diretamente para a pesquisa. Você traz os dados da pesquisa, Ivan? Sim, claro, bora lá, Zen. Acho que o principal dado dessa pesquisa, tem vários recortes, né? Mas o principal dado dessa... Aqui, viu, Ivan? Vai rolando a tela e dando os dados para o Felipe comentar. Isso aí, bora lá. Vou começar com a aprovação do governo Lula, aprovação e desaprovação, né? Como vocês podem observar, a desaprovação do governo Lula caiu. Foi de 57% para 53% nessa nova rodada, né? A última rodada havia sido em maio, nova rodada agora em julho, pesquisa Quest, e a aprovação, por sua vez, subiu de 40% para 43%. É a famosa boca do jacaré fechando, né, Felipe? Que nas últimas rodadas ela estava bem aberta, né? A desaprovação subindo, a aprovação caindo, agora essa boca do jacaré vai fechando, e o principal componente, né, desses novos dados é justamente o tarifaço do Trump e a ofensiva do governo Lula sobre justiça tributária, taxar os super ricos, né? Lula levantar aquela plaquinha de taxar os super ricos na Bahia, toda essa campanha BBB, né, que é bilionários, betes e qual que é o outro B mesmo? Agora me fugiu, mas o PT estava lançando essa campanha da taxação dos bilionários. E aí veio a questão do tarifaço do Trump, o governo Lula se engajou na defesa da soberania nacional, né, não se intimidou, e isso parece, de fato, estar surtindo efeito. A gente repercute já mais dados dessa pesquisa, mas esse eu diria que é o maior destaque, né, Felipe? Desaprovação caindo, aprovação subindo, confirma a tendência de ontem da pesquisa Atlas, que também já tinha mostrado esse mesmo movimento, né? E mostra que, de fato, o governo Lula vem ganhando com essa ofensiva do governo Trump e com essa retomada da bandeira de luta de classes, né, Felipe? Que é uma bandeira histórica do próprio presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Mais um comentário para você avaliar, Ivan. Pela primeira vez, o governo acertou no tom das redes sociais e no tom da mensagem que tem que enviar. Essa curva que a gente está vendo, essa boca do jacaré que está se fechando, já se fechou ontem na pesquisa Atlas. E aqui na pesquisa Quest chega a mesma tendência, embora ainda não esteja fechada. É uma prova concreta de que nas redes sociais a linguagem é direta, a mensagem tem que ter um tom direto. E o tom que foi imprimido foi o tom exato que tem que ser impresso numa rede social. Está muito claro que o governo quer taxar os super ricos, enquanto o Bolsonaro quer taxar o Brasil. É aí disso que se trata a mensagem do tarifaço do Donald Trump. E isso foi compreendido pela população, tanto que a gente está vendo essa tela agora, dessa pesquisa Quest. Eu me arrisco a dizer, como me arrisquei na sexta-feira passada, que essa boca vai fechar na próxima pesquisa, como fechou na pesquisa Atlas de ontem. Eu estaria ontem no programa, mudei para vir hoje, para comentar exatamente o fechamento da boca do jacaré na pesquisa Atlas. E por que isso acontece? Não é só pelo motivo que eu elenquei, que a mensagem é fácil de ser compreendida. É porque ela é real, gente. Isso mexe com o povo brasileiro. Não é uma fake news como foi a do Pix, que mexeu na pesquisa, a do Pix anterior, aquela que seria taxado pelo Haddad. Quando aquela fake news foi mencionada, aquilo mexeu com a popularidade, mas tinha uma vida razoavelmente curta. Isso aqui tem vida longa. Isso aqui vai até a eleição.
porque o Trump não vai parar, o Trump precisa da mídia, o Trump precisa criar um fato político a cada dia, e ele vai criar, Ivan. E por criar esse fato político, ele vai até o dia da eleição do ano que vem ajudar o Lula a se reeleger e vai continuar dividindo a direita. Agora, se você puder mostrar, eu acho que um dos recortes, é isso que eu queria dizer, um dos recortes que fica mais claro é esse aí que a gente está vendo na tela, é que se manteve praticamente estável no Nordeste, que é a principal base eleitoral do Lula, mas subiu bastante no Sudeste, porque o Sudeste é o mais prejudicado pelo tarifaço do Trump. Porque lá no Sudeste é que dá grande parte da produção industrial, é lá que está a indústria, por exemplo, a Embraer, os produtores de suco de laranja, etc. Então, olha só, olha a curva no Sudeste aí, eu não consigo ler daqui, mas vê se você consegue, Ivan. Vai de quanto para quanto a aprovação e desaprovação? No Sudeste, a desaprovação caiu de 64 para 64 para 56, e a aprovação subiu de 32 para 40, ou seja, disparada de 8 pontos percentuais na aprovação e queda de 10 pontos percentuais. Não, 64, 56, 8 pontos percentuais na desaprovação. É bem considerável, né? Essa e uma subida de quanto na aprovação? De 8 também, né? Então, no total, são 16 pontos. 8. Então, no Sudeste, o Lula ganhou 16 pontos de uma pesquisa para outra. Olha essa curva, olha o desenho dessa curva. Não é nem boca de jacaré, rapaz. Isso aí é boca de ganso. Isso vai fechando de uma maneira muito rápida. Olha, forma praticamente aí um losango, né, esse fechamento. São 16 pontos, é muita coisa. É muita coisa. Então, enfim, é a região de maior densidade populacional do país, que tem mais votos, né? É a região Sudeste, né? Só São Paulo tem 40% do colégio eleitoral do Brasil. A região Sudeste, se não me engano, são 60%. A região Sudeste como um todo. Depois você me corrige se eu estiver errado, Ivan. Então, a gente tem aí uma prova de que isso bateu fundo. Bateu fundo. A pesquisa Quest, ela confirma a pesquisa Atlas que a gente viu ontem e referenda aquele meu comentário anterior, Ivan, de que o Trump vai ser o principal cabo eleitoral do Lula. Né? Ele mira o PIX e acerta a direita brasileira, ele mira o tarifaço, mas ele acerta a reeleição, ele acerta a eleição brasileira. E não é novo isso. Isso aconteceu no Canadá e aconteceu na Austrália. Né? Na Austrália, o candidato progressista da esquerda estava 20 pontos atrás, se eu não me engano. Você acompanha isso melhor que eu, Ivan, deve lembrar. E acabou vencendo a eleição surpreendentemente depois que o Trump passou a se identificar com o candidato da direita. É impressionante. O Trump ele consegue unir os setores progressistas no mundo. Exato. É um grande cabo eleitoral, rapaz. Eu nunca imaginei que tivéssemos um cabo eleitoral tão eficiente quanto Donald Trump. O que vamos mostrar mais aí? Pois é, tem outros dados interessantes aqui, Felipe. Deixa eu passar aqui para frente, que tratam, por exemplo, um recorte que a gente até deu matéria na fora. Aqui tem a avaliação do governo, né? Ali era a avaliação do próprio presidente Lula, que é a avaliação do governo. Vejam só, a avaliação negativa caiu de 43 para 40 e a positiva foi de 26 para 28. Né? Então, não só a aprovação pessoal do presidente Lula, como a avaliação do governo estão em alta, aí falando positivamente, né? E muito rápida essa mudança, essa tendência, né? Agora, tem vários dados interessantes aqui. Vamos passar um pouco para frente, ó, tarifaço do Trump, né? Você sabia da notícia sobre a carta de Trump a Lula? 66% sim, 33% não. Né? Essas altas das tarifas aos produtos brasileiros vão prejudicar a sua vida? 79% avaliam que sim, 17% avaliam que não. Aí vejam só, tem outros dados aqui que são relevantes para a gente repercutir, que é o seguinte, olha só. Deixa eu chegar aqui. Lula está certo ao reagir com reciprocidade às tarifas de Trump? 53% avaliam que sim, 39% avaliam que não. Esse pode ser um dos componentes também da melhora da aprovação do Lula, né, que é a concordância com a postura do governo em acionar a lei da reciprocidade e não se intimidar com essa ofensiva do governo dos Estados Unidos. Né? Avançando um pouco aqui, vejam só,
este dado também é interessante. Qual lado está fazendo o que é mais certo neste embate? Embate entre Estados Unidos e Brasil, né? Lula e o PT, 44%. Depois, Bolsonaro e seus aliados, 29%. Peço perdão, está passando uma ambulância aqui perto da minha rua. Acho que está pronto, foi. Mas, enfim, 44% dos entrevistados, a maioria, portanto, avaliam que Lula e o PT são os mais certos nesse embate, enquanto Bolsonaro e seus aliados apenas 29%. E aí, outro que eu consideraria relevantes de destaque aqui é esse. Ó. Neste momento, o governo e a oposição deveriam se unir em torno da defesa do Brasil? 84% avaliam que sim, apenas 9% avaliam que não. Ou seja, a gente vê aí que é quase uma unanimidade entre a população, Felipe, mais de 84%, de que o país precisa ser defendido, que não deve aceitar essas tarifas de maneira passiva, né? De maneira subalterna. Ou seja, a maioria da população concorda com a postura do governo Lula neste sentido, né? E aí, outro dado interessante, Felipe, veja aí, a percepção sobre piora ou melhora da economia brasileira. Caiu o índice daqueles que acreditam que a economia piorou, caiu pouco, mas caiu de 48% para 46%. E, por outro lado, aumentou o índice daqueles que consideram que a economia melhorou, foi para 21%, né? Vem aí de uma sequência já aumentando, né? Foi de 16%, depois 18% e agora 21% acreditam que a economia melhorou, né? Também, ó, a percepção dos preços dos alimentos, né? Vem caindo aos pouquinhos a percepção de que os preços dos alimentos subiram, né? Então já começa a haver uma percepção de que os preços estão caindo, né? E aí, por aí vai, tem vários recortes. Agora, um outro que eu queria repercutir aqui também, Felipe, depois eu já jogo para você comentar, esse aqui, ó. Ficou sabendo da agenda de justiça tributária do governo? Ainda há uma maioria que diz que não, 56% contra 43% que diz que sim. Porém, olha só, a maioria da população, a ampla maioria da população, aqui, acredita que o governo Lula está certo, tem que aumentar o imposto dos mais ricos para diminuir o imposto dos mais pobres. 63% dizem que sim, o governo deve aumentar o imposto dos mais ricos. 33% que não. 2/3, Agora volta, exatamente. Ivan, se der, volta naquela tela sobre a inteligência artificial que você passou, que ficaram sabendo da inteligência artificial. Vamos lá. Aqui, aí, né? Viu o vídeo da inteligência, viu o vídeo do governo com a inteligência artificial, isso? 83% de... Então, isso é muito interessante. Eu queria comentar isso com base nessas duas telas. Essa aí da inteligência artificial e aquela que diz que 2/3 são favoráveis à taxação dos mais ricos. Por quê? Fica nessa tela aí, Ivan. Bom, toda a propaganda com inteligência artificial que a gente está vendo nessa tela, que não chegou à maioria dos entrevistados, foi feita para que a população entendesse que o governo quer taxar os mais ricos e para que os mais pobres paguem menos imposto, que é o que é apoiado pela população. No entanto, essa pesquisa mostra que 83% não chegaram a ver essa propaganda. Não reflete a realidade, Ivan. Na verdade, a pergunta está equivocada. Por que não se informa em momento algum que a propaganda é com inteligência artificial? Porque ela parece muito natural. Você entende a sofisticação dessa pergunta, Ivan, meu público? Não significa que a mensagem não chegou, meus caros. Significa, como diz a pergunta, que as pessoas não perceberam que era inteligência artificial na propaganda. A gente que trabalha com comunicação, que comenta, é que vem falando sobre isso. Mas as pessoas podem e devem ter visto essa propaganda e perceberam que o governo está tentando fazer justiça tributária. Tanto que, aí vai lá naquela tela, por favor, Ivan, 63%, 2/3, por exemplo, portanto, concordam que o governo deve tributar, deve tributar os mais ricos e diminuir o imposto dos mais pobres. Então, não dá para a gente confundir a forma de comunicação com a efetividade da comunicação. Houve a comunicação feita com inteligência artificial, o público não
parte do público não percebeu que era inteligência artificial, como a gente viu, mas a maioria do público entendeu a mensagem feita pela propaganda com inteligência artificial. Ficou claro, Ivan? Ou está confuso isso? Gente, me digam aí se essa explicação fica clara para vocês e se faz sentido. É isso que eu interpreto desses números, Ivan. Uhum. Pois é isso, ó. Conceição Oliveira, nossa querida Maria Fro, comenta que as pessoas não sabem o que é vídeo feito por IA. Pois é, são vídeos muito bem acabados e tudo mais, que muita gente tem até certa dificuldade para diferenciar o que é inteligência artificial, o que é vídeo real, mas o fato é que teve impacto, né, Felipe? Teve muito impacto, as redes se mobilizaram pela primeira vez em anos. O governo, o campo progressista, esteve na ofensiva nessa disputa digital e não na defensiva, né? Mas, enfim, a principal bandeira hoje do governo no Congresso Nacional é justamente aumentar o imposto dos mais ricos para diminuir o dos mais pobres, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né, sendo compensada com a taxação dos mais ricos. E aí, vejam só este dado aqui, ó. Você é a favor ou contra a elevação da faixa da isenção do IR? 75% a favor. E aí eles perguntam, você é contra ou a favor da elevação da taxa do IR para super ricos? 60% a favor, 35% contra. E essa é a principal bandeira do governo Lula no Congresso neste momento, né, Felipe? Então, a partir do momento que a gente observa que a maioria da população apoia essas bandeiras, né, o governo Lula passa a ganhar popularidade, porque ele tem travado essa batalha com o Centrão e com os bolsonaristas e está conseguindo denunciar que são eles quem querem proteger os bilionários, né, Felipe? O mote da campanha Lula quer taxar os super ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil. E aí entra o Trump. Veja como as coisas se concatenam. Veja, o governo lançou a campanha para taxar os super ricos e veio o Trump e taxou o Brasil. Então, é um movimento que já está pegando de curto, médio até longo prazo. Isso vai continuar. Muita gente pergunta aqui, mas olha, a gente falta um ano ainda para a eleição, até lá isso muda. Podem ter fatos novos, mas isso não vai mudar, gente. Isso não vai mudar porque o Trump não vai mudar. Então, a gente tem aí uma situação, eu diria que quase perene, porque o Trump, por exemplo, com o México, está falando em tarifaço desde que assumiu, em janeiro, e nós já estamos em julho. Ele não vai parar porque o discurso dele, é a forma de comunicação dele. Então, no ano que vem, nessa época, a gente ainda vai continuar discutindo isso. Vai estar discutindo que as chantagens do Trump contra os outros países, inclusive contra o Brasil. E mais, tudo tem uma germinação. A gente está só no começo dessa germinação. Essa mensagem está começando a chegar agora. Ela vai se solidificando. Para chegar aos rincões do país, para chegar nos rincões do Nordeste, demora um pouco mais. Mas chega. Chega porque as pessoas vão comentando exatamente quando o bordão é bom. Lula quer taxar os super ricos e Bolsonaro quer taxar o Brasil. Acho que o Sidônio, o pessoal do governo, acertou. Outra coisa. As campanhas com inteligência artificial não foram feitas pelo governo, foram feitas por diversos campos do setor progressista. Muita gente fez aquelas campanhas, porque é fácil, o acesso à tecnologia é fácil. Eu venho acompanhando aqui como professor de comunicação, e isso provocou uma devastação na extrema-direita, porque eles tinham um monopólio das redes sociais. Isso destruiu esse monopólio. Agora é a esquerda que está dando de 7-1. Por quê? Porque tem o discurso. Eles sempre tiveram o agendamento do lado deles. Então, eles costumavam fazer o quê, Ivan? Pautavam com costumes, por exemplo. Pautavam o noticiário com a pauta de costumes, ou com alguma fake news, né? E a gente embarcava nessa, a gente até tinha que comentar aqui. A gente ficava no modo reativo. Agora é o contrário. Nós estamos no modo proativo e eles estão no modo reativo e se dividindo. E ainda tem a contribuição do Trump, lá dos Estados Unidos, né, fazendo chantagem e, como verificamos na pesquisa, contribuindo para que essa nova imagem se solidifique, né?